interessante observar esse campo e sentir esse campo, porque quando vem essa questão de família, de estrutura, de seio familiar, né? Essa observação da importância dos pais, tanto do pai quanto a mãe. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, né? E quando criança eu sofri muito bullying. Desde quando eu comecei a ir para a escola, né? Eu sempre tive fobia social e sofri muito bullying e graças a Deus eu tenho uma irmã gêmea que me protegeu até o primeiro colegial, quando a gente tinha 15 anos. Então a gente estudou na mesma sala e nas mesmas escolas até o primeiro colegial. Então, trazendo o gancho, né, dessas conversas e também trazendo uma pergunta, né, que é interessante, falando um pouco da minha trajetória, né, eu sou advogada, formada em Direito, e, e teve uma época, eu advoguei por 3 anos, teve uma época da minha vida que eu falei, não é isso. Aí eu falei para o meu pai, eu falei, pai, não quero advogar, não é isso. E ele questionou. A minha mãe falou, vai para onde você quiser ir. Mas meu pai deu uma questionada, porque como que uma mulher que está ganhando muito bem, que está no hype da advocacia, super independente, não quer mais advogar, né? Falei, não é isso. Aí eu me mudei para a Europa, comecei em 2014 a estudar inovação, e voltei em 2015, me mudei para São Paulo e fiquei até 18. Estudei inovação lá na USP, gestão de projeto e inovação na BITS e também fiz laboratório de empreendedorismo social. E em 2018 foi quando eu vim a primeira vez para Brasília. Eu apresentei um projeto na BDI, um projeto de inovação com blockchain no café e comecei a estudar essa parte, desenvolver essa parte de inovação e blockchain. E mesmo assim eu falei, não é isso, né? Fui para a China, morei na China, abri empresa na China. E aí falei mais uma vez para o meu pai, pai, não é isso. Aí comecei a trabalhar numa grande empresa, hoje num grupo chamado Grupo Lima e Perger, indicação do meu pai, né, que é amigo do dono da empresa. Aí entrei na parte de gestão de inovação, lançamos 12 produtos, aumentamos a curva de faturamento da área que eu trabalhava, repaginei. Eu era convidada para todas as áreas dentro da empresa, que tem vários braços, cosméticos, agro, produtos saneantes, ela tem vários produtos. No Brasil, ela bate de frente com a Unilever hoje, né? Fatura bi. E para mim foi de um crescimento muito grande, mas virei para o meu pai e falei, pai, não é isso. E a minha mãe sempre falava, tá tudo bem. O que você definir que você for fazer, vai dar certo. Já deu certo. E o meu pai sempre questionava, porque eu ganhava dinheiro, estava tudo bem. Como assim, minha filha? E aí eu vim para Brasília e comecei em 2024. Apresentei mais um projeto aqui, tanto na UNB quanto para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E estou aqui desde 2024. Hoje, atualmente, sou presidente da Associação Movement Regenera, que eu abri com muito amor, né? É o meu propósito de vida. E nesse eu tenho desde a minha infância, eu tenho uma superdotação que já era diagnosticada. Mas aí, nos convites que eu tive para estudar e fazer mestrado e desenvolver projeto com algumas universidades aqui em Brasília, surgiu uma questão de questionamento na área de atuação, né? Porque eu ia fazer um mestrado, mas teria que ser em agronomia, e eu falei, cara, mas não é isso. Eu quero estudar inovação regenerativa.
Eu não quero estudar agronomia, mesmo que dentro da agronomia tem pautas regenerativas. Eu falei, não, mas não é isso também. E aí eu resolvi fazer uma avaliação neuropsicológica com a Ângela Virgolin, no Instituto Virgolin. A Ângela, ela é uma neuropsicóloga PhD pelo Instituto Renzulli, nos Estados Unidos, e ganhou o prêmio Jabuti em superdotação. Eu falei, eu vou porque eu pego a minha avaliação e consigo levar para as universidades e levar esse diagnóstico, né, firme para conseguir direcionar os meus estudos. Só que no diagnóstico veio também o autismo, né? Eu falei, que doideira, né? Porque eu pensei, cara, por isso que eu tenho essa outra sensibilidade, por isso que eu tenho tudo que eu tenho, por isso essa noção de justiça, essa questão de justiça, por isso que muitas vezes tem um monstro que fica dentro de mim. E também lembrando da conversa, né? Da questão de se sentir bem, de não se sentir bem, do caos, né? Que tudo vem, né? E tudo traz essas informações aqui, né? Porque quando você tem um transtorno, que é o senso comum, né? Coloca como um transtorno, que não deixa de ser diferente, né? É diferente. Mas eu tenho tanto orgulho de ser autista, sabe? Porque esse lugar de ser autista me coloca... Eu me sinto verdadeiramente especial, sabe? Principalmente com o meu coração. Por isso que muitas vezes eu disse, não é isso, né? E hoje, quando eu converso com meu pai, que, assim, o meu pai e a minha mãe são as minhas estruturas. E quando eu converso com eles, hoje meu pai fala assim, nossa, minha filha, ainda bem que você falou que não era isso. Ainda bem, né? Quando eu concluo uma especialização na USP, entrego o certificado para ele, ele fala, parabéns, minha filha, você está no caminho, né? É isso mesmo. E aí, quando a gente fala de... o que eu quero trazer hoje, né? O recado que eu quero trazer é principalmente quando eu estudei, eu fiz especialização em inovação na USP, os primeiros 6 meses foi inovação pessoal. A gente estudou a importância da inovação pessoal, né? Era um tópico. E a gente estudou liderança consciente, também transformação pessoal, o papel da transformação pessoal para a transformação global. E foi tão importante para mim fazer esse MBA quando eu estava na empresa, no grupo Lima e Perger, que eu comecei, né? Eu falei, quero fazer, a empresa investiu nesse MBA de inovação lá. E aí eu escrevi a minha biografia. E eu falei, cara, olha o papel da auto-inovação, tanto que ele é importante para nós, né? Porque antes de tudo, né? Antes dessa questão de eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar o meu trabalho, eu vou melhorar a escola, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar os meus projetos. Antes de tudo, eu aprendi, né? Eu tive consciência de que o mais importante era a transformação pessoal. Não adianta querer transformar o mundo se você não se transformar. E se não for amor, em todos os sentidos, tem que ser amor. Sabe, é com amor que a gente decide. É com amor que a gente trabalha. É com amor que a gente desenvolve projeto. Quando eu me mudei, porque eu morei na floresta amazônica com uma comunidade indígena, eu falei, meu Deus, foi o ápice da minha transformação pessoal, sabe? Eu aprendi a amar, literalmente. Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu estou vivendo, que eu estou enxergando? Então, eu deixo aqui, primeiro, mais uma vez, me sinto honrada em estar aqui presente. Muito obrigada, Gustavo. Assim, você, no meu caminho da transformação pessoal, é muito importante a nossa conexão, então eu agradeço pelo trabalho que você desenvolve, sabe? Pela referência que você é em Brasília hoje. Então, gratidão por esse convite. E a pergunta que eu deixo é
quais são as estratégias, né, no seu trabalho, principalmente, que você tem para trazer essa consciência da importância da transformação interna, da inovação pessoal para a transformação global, né? Como que você enxerga isso e como que você pretende trabalhar isso? O que eu observo do Sr. Nakanishi é o que eu observo também em outros mestres também, que é uma frase que sempre está vinculada ao Nakanishi, que é o atemporal, o atemporalismo. Então, todos os mestres que estão até hoje, que não estão presentes, mas estão na sua essência dos ensinamentos, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, quando eu vejo o Nakanishi, que é algo que eu me inspiro nisso, nele, nesse ponto positivo, que, assim, defina o Nakanishi. Ele está ali para ajudar o maior número de pessoas possíveis, não no financeiro, mas no consciente. Porque, por mais que eu observo as pessoas hoje como seres humanos, que pode ser o presidente do Brasil, pode ser a pessoa que está à frente de uma empresa grande, que fez vários cursos, que terminou não sei o que e demais outras coisas, se não se prestar serviço do todo, como uma pessoa que está iluminando consciências, o tempo vai passar e não vai passar, assim, a história de lembrança da pessoa em si não passa de alguns anos, 10 anos, 20 anos. Mas a atemporalidade, assim como os grandes mestres que já passaram, como Mahatma Gandhi, que vai passar aí os anos, Siddhartha Gautama e Nelson Mandela, todos esses Marco Aurélio, todos que passaram, eles fizeram a história porque eles ensinaram a consciência, a iluminação da consciência para as pessoas. Então, quando eu vejo Nakanishi assim, nessa inspiração como um ser humano, é isso. É que eu também possa estar diante dos meus observações e conhecimento, iluminar também as pessoas. Então, hoje eu aprendi com isso que, assim, você aprende quando você está no meio da massa, você está com a mão na massa ensinando as pessoas que não sabem. Então, hoje eu faço ciclo de tambores e eu aprendo com elas. Eu falo assim, nossa, vamos sentar, vamos conversar, e todo mundo fica lá, blá, 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 blá. Ah, aqui, ó, eu passei por isso, vamos conversar, e a gente vai se unindo e eu vou aprendendo mais e mais. Então, assim, definindo você, é isso, você é uma tocha humana, iluminando as pessoas. E é por isso que eu me orgulho de chamar de amigo, de estar presente nessa jornada. Nós somos, né, Piazon? Ninguém consegue nada sozinho. Então, essa é a primeira orientação. E na inovação pessoal, esse ponto é fundamental. O universo não faz nada por acaso. Então, é assim, nós somos moldados por alguns sistemas, né? Aí nós formamos cascas. A gente não pode, aliás, a alma não vai permitir que você se contente com essas cascas, porque a alma é muito maior do que qualquer casca. Então, num senso de expansão da consciência, a alma vai falar, você gostou dessa casca que eu te dei nessa última etapa? A alma vai falar, gostei, mas será que a gente não pode quebrar ela de novo? Mais uma vez, mas é dolorido quebrar essas cascas, vai ter que desapegar disso e daquilo. Aí a sua alma vai falar assim, mas você pode, né? Então, qual vai ser essa nova versão? Aí você vai fazer um escaneamento dos contatos que estão chegando na sua vida, das informações, que são coisas, elementos do universo que ele está mexendo as peças dentro do cosmos. E dentro dessa realidade, dessa verdade de informações, de contato de pessoas, você começa a despertar para um ser novo dentro daquele ecossistema.
Então, isso está acontecendo, por exemplo, com os nutricionistas, né? Nutricionista de 10 anos atrás era uma persona. Nutricionista do dia de hoje já está falando da nutrição de uma forma diferente. E daqui a 10 anos vai falar mais diferente ainda. Os médicos, mesma coisa. Os médicos antigamente só falavam uma linguagem, hoje já está lapidando. Daqui a 10 anos vai ser diferente. Isso vai acontecer porque essa inovação pessoal, o ser humano, ele é uma resposta ao ambiente externo. A gente faz a alquimia junto com o universo, dança com o universo. Então, para quem busca esse senso de inovação pessoal, a primeira etapa é se incomodar com a casca que você criou, por mais bonita que ela seja. Tá? Se incomoda no sentido de saber que você vai além, mais uma vez. Né? Aí, segunda, faz esse hackeamento de tudo que está acontecendo no tempo atual. Né? Ah, mas é a mesma informação em todo o tempo, é sempre sobre esperança, fé. Alguns milhares de anos é mais ou menos isso já. Né? A física quântica em diversas formas de serem abordadas pela humanidade. Mas a questão não é essa. A grande questão é como você sente tudo isso agora, com todas as mudanças, com todos os eventos, e como você pratica essa inovação pessoal. Né? Mas nem sempre é leve, nem sempre é esse prazer, rosas, né? Nem sempre é esse perfume, nem sempre não é mesmo. Por isso que o ambiente por isso que a gente chama planeta Terra, por isso que a gente chama esse aqui de Kaipatia, de mundo da fisicalidade, da materialidade, onde tudo tem um ciclo incrível. Nasce, amadurece, vai embora, né? Porque tem todo esse aprendizado sobre o quanto... Por que a gente se apega? Porque é incrível. Por que a gente se apega à vida? Porque ela é maravilhosa. Por isso a gente tem esse apego, né? E tá tudo bem você se apegar por algo que é incrível, desde que você esteja preparado para se despedir. Você pode se apegar à vontade, desde que você sabe que aquele momento é incrível, é maravilhoso. E que é um momento que você vai ter que despedir com infinita gratidão. Nossa! Eu vou me despedir, mas em gratidão. Aí você pode se apegar e depois se despedir. Você pode se apegar, depois se despedir com gratidão. Né? Aí a inovação ela acontece nesse fluxo. Apega, né? Porque tenho certeza que a paloma de hoje, que está fazendo esse movimento, vai carregar essa mesma essência, mas vai virando outras palomas, como se fossem flores. Para cada tempo e espaço, né? Para cada situação. Aí chega num momento que a inovação se torna você. Você se torna a inovação, né?